Olá, sejam bem-vindos a mais uma vez aqui no nosso canal Tomar a Vida. Hoje eu quis trazer para vocês uma reflexão sobre essa finalização de ano, sobre dezembro e sobre tudo aquilo que fizemos e talvez o que não fizemos, deixamos passar durante o nosso ano. Mas não é somente o que fizemos ou deixamos de fazer no sentido material, e sim o que você fez ou o que você deixou de fazer por você. Então hoje o nosso bate-papo aqui é sobre o que você também precisa deixar para trás antes de entrar 2026. Então esse deixar para trás é muito sim sobre o que fizemos e o que não fizemos. O nosso bate-papo aqui hoje ele é muito especial. O que você gostaria de deixar para trás, né? E a gente não está falando simplesmente de uma rotina, de atividades rotineiras, corriqueiras. A gente está falando da nossa alma. O que você fez e o que você não fez por você, para você, com você durante esse ano e que você de repente gostaria de não repetir em 2026. Então, a nossa conversa hoje é sim sobre encerramentos de ciclos, é sobre consciência, é sobre não repetir padrões, não repetir comportamentos, é a gente se libertar de muitas coisas e trazer propósito para a nossa vida. É sobre você voltar para si, é você olhar para você com mais carinho, é você olhar para a sua alma. Então, quantas vezes, né, a gente vai se deixando, vai se perdendo, a gente vai se entregando e a gente acaba se perdendo realmente de si, né, gente? Quantas vezes a gente comete essa falha com a gente mesmo, né? Então, quantas vezes a gente está vivendo no automático, cumprindo responsabilidades, trabalho, exigências, autocobrança, né? Quantas vezes você se sentiu cansada, você vem se sentindo cansada, por mais que você faça, por mais que você descanse, você continua cansada. Quantas vezes você sente que a sua vida pode estar sem cor? É sobre isso. É como se algo tivesse saído do seu lugar. E sabe quem saiu do lugar? A sua alma. A sua alma. É como se o corpo tivesse vazio, né? Então, eu quero trazer esse bate-papo aqui pra gente hoje, resgatar a si mesmo, reequilibrar razão e emoção, deixar a exaustão de lado, deixar a autocobrança de lado e você olhar para você e você começar 2026 com uma nova proposta. Estamos em dezembro, né? É uma finalização de ano, é um momento onde muitas vezes a gente para e reflete o que eu vou fazer, o que eu vou deixar de fazer, como que eu vou fazer, né? Ou simplesmente continua vivendo no automático. E é exatamente por isso que eu venho aqui alertar. Você é feliz vivendo no automático? Então, vamos lá. Quem é essa mulher que você... Quando você olha no espelho, quem é que você vê? Quem é essa mulher que está aí projetada nesse espelho? É uma mulher que cumpriu e que cumpre talvez muitos papéis, como mãe, esposa, provedora, gestora, independente da função, né, que você possa ter no seu trabalho, empreendedora, dona de casa, filha, tudo com muita responsabilidade, com muito cuidado, mas mesmo assim você sente um vazio. Você olha ao seu redor, está repleta de coisas, às vezes todo mundo está bem, muitas vezes, né, todo mundo está bem, mas você sente um vazio muitas vezes silencioso, né? E aí então algo vem dizer que não está legal, está desalinhado.
É o momento que você se olha e percebe que a sua alma não está em você, né? É como se você realmente olhasse no espelho e não se reconhecesse. É como você olhasse para você e sentisse que a sua alma está ao seu lado, olhando para você. Você se afastou da sua alma, do seu propósito, talvez até da sua essência. Para quê? Para sustentar o mundo ao seu redor, para dar conta de tudo, para ver as pessoas felizes, para cumprir papéis, tarefas, responsabilidades, né? Mas quando a gente se afasta da nossa essência, a gente paga um preço muito alto, porque a gente começa a cumprir somente funções e atividades. Então a gente fica só com a parte da cobrança, com a parte das responsabilidades, dos deveres, e a gente deixa de lado os nossos direitos, os nossos sonhos, os nossos desejos. A gente só cumpre com as obrigações e os nossos propósitos ficam de lado. Você simplesmente dá conta de tudo, ordena tudo, organiza tudo, mas esquece de olhar e de reorganizar a sua vida. Olha isso, quão forte é, né? É uma sobrecarga, assim, de algo mais masculino, aonde carrega tudo, resolve tudo, controla tudo, faz tudo sozinha, sozinho. São mulheres que provavelmente estão vivendo com o seu masculino muito forte, porém ferido. Não é, ele não está somente forte, né? Ele não está somente no comando, mas ele está ferido, né? Porque muitas vezes você está se sentindo sozinha, você não sente que ninguém te vê. Então o vazio, ele acaba aumentando. A nossa alma adoece. E essa alma doente, a gente muitas vezes enxerga como uma grande fraqueza, mas não é fraqueza. É somente uma grande desconexão. É como eu falei para vocês, é como se vocês vissem a alma fora, né? Ela olhando para vocês. É aquele vazio de que parece que a gente faz e nada, não tá legal, tá faltando coisa aqui, né? Então, já que a gente está num período do ano onde a gente faz balanço, sem dúvida nenhuma, aonde dezembro abre um grande portal na nossa frente, né? Porque a gente acha que dezembro é o fim. Dezembro é o 12º mês de um ano. É um ano que se encerra e que outro vai abrir. E dezembro é esse portal que a gente pode olhar, se ouvir a alma, e quando a gente realmente percebe que existem coisas que estão pendentes. É o momento, né, quando a gente chega nessa época do ano, que a gente percebe realmente que algo grita dentro de nós. É quando tudo que está pendente, tudo que precisa ser feito, grita. É tudo nascendo, né, novamente, sussurrando para você. Olha, é a sua alma sussurrando para você. Olha, eu estou aqui, né? Então, lembra sempre que esse é um momento que você pode fazer diferente. A gente sempre pensa, mas eu vou começar agora, eu vou romper agora, nessa época do ano, nesse momento da minha vida. Gente, sempre é momento, né? Então, é o momento de você fazer ajustes, pequenos ajustes, mas que vão fazer talvez grandes diferenças na sua vida. É você soltar o que pesa, é você abrir espaço para realmente aquilo que é seu. Mas a gente fica muito forte, né, com a ideia de que eu não posso parar, eu não posso decepcionar as pessoas. Aliás, esse é um ponto que eu bato bastante, porque quando eu vejo mulheres diante de desejos de romper com situações, com relacionamentos, de colocar basta, a primeira frase que vem, o primeiro sentimento que vem
Eu não posso decepcionar ninguém. Ninguém vai fazer por mim. Ninguém pode fazer o que eu faço. Eu tenho que dar conta de tudo. Eu tenho que ser forte. E ser forte não é ter que dar conta de tudo, tá? Ser forte é inclusive você falar: não, eu não preciso, eu não consigo dar conta de tudo. Eu não quero dar conta de tudo, né? Então é muito sobre isso, tá, gente? É muito sobre esse movimento que a gente precisa olhar e que a gente precisa fazer, né? Nunca é tarde para você começar. Sempre é momento de você fazer. Eu recebi no dia de hoje, né, uma frase de uma pessoa, de um amigo muito querido, e eu quero compartilhar aqui para que isso ressoe fortemente em você. Cada vez que você adia, a vida para. Cada vez que você age, o mundo se transforma. Se você realmente quer mudança, o momento certo não é amanhã, é agora. Então, a gente sempre para e pergunta: mas eu vou fazer isso agora? Nunca é tarde. O importante é fazer. Faça na sexta-feira, faça em dezembro, faça às 5 da tarde, mas faça, né? Então, é sobre isso. E aí eu quero trazer a reflexão aqui sobre o que eu preciso deixar para trás. Eu preciso romper com os meus papéis de mãe, de filha, de esposa. Aí cada um tem a sua história, tem a sua história, né? Tem os seus porquês. Mas algo talvez dentro de você precisa ser rompido ou ressignificado. Então, qual é o papel de mãe que eu quero cumprir? Né? Qual é a mãe que eu quero ser para os meus filhos? Tá? Eu preciso prover tudo e todos? Eu preciso colocar a capa da Mulher Maravilha e ser a salvadora do mundo? Eu preciso ser a forte da família? Eu preciso salvar todo mundo? Eu preciso ver todo mundo feliz? Eu preciso ser aquela que nunca pode cair, que nunca pode ficar doente, porque eu tenho que ser a forte, né? Então, uma coisa que é muito importante é que você, primeiro, não precisa carregar histórias, situações, fatos que não são seus. Devolva para as pessoas aquilo que é delas. As histórias são delas, os fatos a serem resolvidos são delas. Você tem os seus, né? Então, não precisa ser a salvadora, a fortuna, a poderosa, né? Ser forte é também dizer acabou, é saber dizer não. É o momento de você se colocar. Isso também é sinal de força, tá? Então, vamos parar para pensar por que eu preciso viver sempre em alerta. Por que eu preciso resolver tudo sozinha? Por que eu tenho que resolver coisas que não são minhas? Às vezes é de algum parente bem próximo, uma irmã, né, um irmão, mãe, pai, né? Por quê? Por que eu não posso pedir ajuda? Muitas vezes a dificuldade que você teve de pedir ajuda, de não saber receber, que essa é uma grande dificuldade que muitos de nós traz. Por que eu não posso sentir o meu corpo às vezes cansadíssimo, exausto, mas eu tenho que fazer, né? Estar sempre nesse fazer e nunca no ser, nunca no sentir. Talvez o seu momento seja de você realmente parar com tudo e sentir, né? De você ter que romper com padrões tão rígidos, com tanto perfeccionismo, com tanto medo de falhar, de não ser suficiente.
Então, talvez você tenha trazido tudo isso como uma aprendizagem, né, que o seu pai, a sua mãe te trouxe, os seus cuidadores te trouxeram, né? Eu fui uma pessoa que sempre confundi que força era ter que dar conta de tudo. Eu ouvi sempre a minha mãe dizendo de que eu não podia chorar porque eu tinha que ser forte. O quão isso não afetou a minha vida? Vocês não têm nem ideia, mas muito, né? Então é exatamente isso que eu quero trazer aqui para vocês. Por que eu tenho que ser forte o tempo todo? E eu entendi que eu sou uma mulher forte e que eu posso chorar. Porque sim, os fortes choram muito. Tá tudo bem. Eu também entendi que eu sou uma mulher forte, mas eu posso descansar. Eu posso falar não. E aí a gente fica muito preocupada, né? Querendo dar conta, não é só dar conta de tudo, é achando que se eu falar não, as coisas não vão acontecer, né? Vai acontecer. Vai acontecer do jeito que dá para acontecer. Pode ter certeza disso. Vai acontecer sem dúvida nenhuma, do jeito que tiver que acontecer, tá? Então, vamos nos liberar de tudo isso, né, gente? A cobrança, a nossa autocobrança é um chicote do nosso ego, né? E ali te chicoteando constantemente. E o descanso é o colo do feminino. E aí, você, mulher maravilhosa, o quanto que você já se deu colo? O quanto que você já se permitiu descansar? O quanto que você já olhou para isso, tá? Então, é o momento de fazer diferente. É o momento de desejar coisas novas, de ter ações diferentes. As mesmas ações, elas vão te levar ao mesmo lugar. E aí bate a culpa, né? Porque eu tô rompendo com uma série de coisas, de expectativas, até às vezes próprias, né? A gente bate a vergonha de que eu não dei conta, não é? Mas a culpa, ela aparece sempre que você está crescendo, porque você está saindo desse lugar e você está indo para um outro lugar, para algo que faça talvez mais sentido para você, né? Faz muito mais sentido. Então, o que você pode levar para 2026? Primeiro é esse romper, é tomar consciência de tudo isso, né, que você pode estar fazendo na sua vida nesse momento, agora. E aí, então, a gente pode, sem dúvida nenhuma, deixar para trás a culpa, a vergonha, a autossabotagem, a tristeza, né? A raiva. A gente pode se encher de coragem e simplesmente falar: eu vou fazer diferente. Eu vou fazer diferente. É sobre isso. Então, vamos retornar para o nosso feminino, para aquele feminino tão poderoso que existe dentro de nós, mulheres. Vamos nos retornar para a suavidade, para a leveza, para aquele estado de presença. O estado de potência é o aqui e agora. É quando a gente para e pergunta: o que eu posso fazer? Você vai fazer o que você pode, é o que pode. É entender de que você não vai nem para a onipotência, que posso tudo, faço tudo, e nem para a impotência, não faço nada, não dou conta, não posso com nada. É o que eu posso, é esse estado de presença, é um autocuidado inteligente, é uma intuição aguçada, é a capacidade de trazer de volta o receber, é o saber receber ajuda, um carinho, um elogio, um presente, um beijo, um abraço. É o escolher fazer diferente. Simples assim, é escolher fazer diferente.
É o não se violentar para caber nas expectativas dos outros, não se preocupar com o julgamento dos outros. O que o outro olha em você é com os olhos dele, não é sobre você, é sobre ele. Lembra sempre, minha querida, o seu corpo é a bússola da alma. O seu corpo é a bússola da sua alma. E como que tá o seu corpo agora? Você tá no peso que você gostaria? Você sente dores? Você acha que você poderia cuidar melhor desse corpo? Sim ou não? Quando você se desconecta do seu corpo, você se perde. E a gente se perde mesmo. A gente se perde mesmo. Então é hora de colocar o propósito em primeiro lugar, como uma grande frequência na sua vida. O propósito não é o que você faz, é a energia que você coloca naquilo que você faz. É o que é quem você se torna quando você vive. E aí a gente vê uma alma mais leve, mais sorridente, muito mais realizada, muito mais, né? Então, vamos lá, menos pressa, mais presença, menos guerra, mais amor, mais verdade, menos dar conta e mais autenticidade, muito menos controle e muito mais confiança. E para fechar esse momento, eu quero deixar aqui essa mensagem de que você não começa em 2026. Você começa a fazer diferente, a ser diferente. Porque quem você é traz consigo toda a sua história nesse ano que vai se iniciar. Mas você vai se ressignificar quando você vai deixando tudo para trás. Então agora eu vou deixar aqui um exercício simples, bem curtinho, mas muito poderoso. Fecha teus olhos, respire profundamente por 3 vezes, puxando o ar pelo nariz, soltando pela boca. E agora se pergunte: o que dentro de mim já terminou, mas que de alguma forma eu continuo carregando? Qual é a versão minha que não vai para 2026? O que eu deixo neste ano de 2025 com muita gratidão? Qual a parte de mim está pronta para um grande despertar? Coloque a sua mão no peito e repita: eu deixo para trás o que não me serve mais. Eu me abro para o que é meu de verdade. Eu caminho para 2026 inteira e verdadeira. Respire fundo. E eu deixo aqui uma grande mensagem para você. Leve com você essa grande verdade. O que você não encerra, repete. O que você honra, integra. E o que você solta, te devolve para si. Eu deixo aqui também um grande abraço, um beijo no seu coração. E que 2026 você seja essa pessoa diferente. E se você sente que em 2026 é o ano que você vai voltar para si, saiba que eu estou aqui para acompanhar a sua caminhada. E se você tiver dificuldades, eu vou estar aqui. E já quero te convidar
para nossa próxima Jornada da Alma, que será em janeiro. Espero você aqui no nosso canal e lá na jornada. Até mais!